Querido amigo e querida amiga, estamos de volta para estudar uma obra espírita neste canal que é o canal Raciocínios Espíritas. E no dia de hoje estamos examinando mais um capítulo do livro Boa Nova. A obra Boa Nova é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito Humberto de Campos, em que, em cada capítulo, o espírito amigo descreve uma passagem específica da vida de Jesus e dos seus discípulos, que foi retratada de uma maneira mais sucinta, mais resumida no Evangelho, e Humberto de Campos traz elementos, detalhes, informações espirituais e situações que não foram necessariamente colocadas no Novo Testamento. Isto é, procura explicar, aprofundar e desdobrar daquilo que ele colheu no mundo espiritual a respeito de determinadas passagens, para que a gente tenha uma compreensão mais aprofundada. Assim, ele traz os bastidores, ele traz conversas pessoais que houve entre Jesus e os seus apóstolos e que não necessariamente saíram na tradição cristã, porque os evangelistas foram bastante sucintos e, naturalmente, focados nas lições magistrais do Senhor. Então, essa é a proposta do livro Boa Nova, e no capítulo de hoje estamos examinando capítulo 28, que aborda o tema O Bom Ladrão. O capítulo 28 começa num diálogo entre Jesus e os seus apóstolos, onde está presente Levi, Mateus, Tiago Maior, um dos filhos, portanto, de Zebedeu, João Evangelista, o seu irmão, também filho de Zebedeu, Tiago Menor, chamado filho de Alfeu, que era irmão do próprio Levi, Tomé, entre outros discípulos que Humberto de Campos não menciona. Mas esses daí, especialmente esses, Humberto de Campos menciona logo no início do capítulo. E o capítulo fala de um diálogo de Jesus com seus discípulos a respeito do tema fé. A temática fé. E é interessante porque esse conceito de fé é um dos conceitos mais importantes da cultura hebraica na época. A ideia de fé a Deus, de fé a Yahvé, né? E é interessante perceber que esse conceito é um dos conceitos chaves de todos os processos religiosos. E ainda nós temos dificuldades de entender o que é que significa realmente a fé, o que é que representa a fé. O diálogo, portanto, de Jesus com os apóstolos versa sobre esse tema, que é um tema básico, portanto, dos processos religiosos. E é interessante pensar que até nós, no meio espírita, talvez por conta dos processos religiosos tradicionais, por conta da falência da fé medieval, da falência de determinados sistemas religiosos do passado, das doutrinas dogmáticas que, de alguma forma, manipularam as massas, em alguns momentos deixaram as criaturas na ignorância, os equívocos da religião do passado, a doutrina espírita que surgiu em pleno século do materialismo e os espíritas que advogam a causa do espiritismo sabem que a doutrina espírita é uma doutrina filosófica, de discussão, etc. E às vezes, por causa disso, nós ignoramos o elemento religioso, o elemento de fé, o elemento espiritual, o elemento cristão que está presente na doutrina espírita. E então procuramos de alguma forma rejeitar, nos afastar ou ignorar ou menosprezar temas que dizem respeito a expressões religiosas e que estão presentes em outras expressões religiosas convencionais. Então, por exemplo, a ideia de fé, mesmo nós espíritas, às vezes desconsideramos ou consideramos de uma maneira muito superficial, sem aprofundarmos a temática, porque o tema fé é um tema muito sofisticado, é um tema muito complexo, um tema muito profundo e que no passado mereceu abordagens muito limitadas, muito superficiais. Mas se a gente for pensar em termos até espíritas, se a gente for refletir, se a gente for desenvolver, a gente vai chegar à conclusão que a fé é um tema básico da evolução do espírito. Quando a gente fala em caridade, quando a gente fala em egoísmo e orgulho para superar, quando a gente fala das vicissitudes da vida material, quando a gente fala de provas e expiações, o espírito que tem uma fé legítima, ele enfrenta tudo isso. Aliás, se a gente parar para pensar, o que é que diferencia, por exemplo, a nossa vida da vida dos cristãos primitivos?
os grandes cristãos e heróis da cristandade original, que ofereceram suas vidas em holocausto, que se entregaram de uma maneira tão heróica, que não tinham o conhecimento nem acadêmico, nem cultural, nem espiritual que nós temos hoje. Porque hoje a gente tem um acervo de informações que eles, na época deles, não possuíam. Então, qual é a diferença deles para nós? É a fé. É esse sentimento de confiança, é essa atitude de lealdade a Deus, à divindade ou ao ideal que eles abraçavam. Porque pode existir fé, no sentido de fé no latim, fidelis, ou fidelis, né? Fidelidade, a um ideal que não seja religioso. Quantos idealistas que abraçaram causas sociais, causas humanitárias em torno da própria fé e em função dessa fé que abraçavam, mesmo sendo ateus, mesmo sendo religiosos, mas causas nobres, enfrentaram as maiores dificuldades. Então, a fé é um dos conceitos mais importantes, porque tem a ver com essa conexão do indivíduo com o divino, com o sagrado, a fim de que ele possa alavancar a sua evolução. Há determinadas situações que a gente não consegue superar, que a gente não consegue evoluir, seja no martírio, na prova pesada, no testemunho, seja na mudança e superação do egoísmo, do nosso lado instintivo, se não tivermos fé. Fé no sentido profundo da palavra. Por quê? Porque quase sempre ao longo dos tempos, e mais tarde com a cultura acadêmica, com a cultura científica, que foi muito boa para derrubar os velhos padrões e conceitos passadistas, conceitos ultrapassados a respeito da religião, mas de alguma forma também se afastando da religião e adotando uma postura essencialmente racional, intelectual, negando a dimensão sagrada que existe no ser humano. O que é que aconteceu? Nós procuramos nos limitar a encarar a fé de um ponto de vista muito superficial, muito reducionista. Então nós, por exemplo, conceituamos a fé como sendo um sinônimo, por exemplo, de crença. Não, fé é crença. Eu tenho fé em uma coisa e depois não tenho mais. Como eu acredito em uma coisa e depois deixo de acreditar. Não deixa de haver ali uma dimensão da fé, mas fé é algo maior. Fé é algo muito maior do que a crença. A crença pode ser uma manifestação primitiva, uma manifestação elementar, uma manifestação rudimentar, uma manifestação infantil e parcial da fé. É como se fosse uma expressão pequena da fé, que é muito maior. Por quê? Se a fé fosse apenas crença, se a fé fosse sinônimo de crença, eu acredito em uma coisa agora e deixo de acreditar amanhã. Então, fé não pode ser apenas sinônimo de crença, embora a crença faça parte da fé. Acreditar em algo faz parte da fé, mas a fé não é apenas sinônimo de crença, isso é muito superficial. A fé é confiança? É confiança em algo maior? Mais ou menos. Não é uma confiança ingênua, como aconteceu no passado. Como acontecia em manifestações religiosas muito ingênuas, né? Muito primárias, onde o indivíduo achava que Deus estava encarregado de fazer por ele tudo o que lhe dizia respeito. Então, uma fé ingênua, uma confiança ingênua, como se Deus fosse uma espécie de serviçal ou de babá, como se fosse alguém diante de quem a gente faz algumas coisas, estabelece alguns rituais, cumpre determinados ritos, que são muito simples, aliás, para agradar essa divindade, que deveria ser uma divindade ou divindades, né, nos sistemas politeístas, que deveria ser divindades muito inteligentes, mas, no entanto, parecem que não são, porque aceitam ritos e manifestações muito simples para agradá-las, né, que não agrada nem ao ser humano, mas agradaria a elas, ou a ela, a divindade, a providência. E, em compensação, a providência protegeria o indivíduo, no sentido de evitar que ele tivesse qualquer tipo de ameaça, derrubaria os inimigos desse indivíduo. Portanto, é um pensamento que não é condenável,
Mas é um pensamento que ainda diz respeito a sistemas mais primários, a conceitos mais rudimentares da própria providência, a ideia de que Deus estaria beneficiando um filho em detrimento de outro, que estabeleceria guerras para derrotar outros indivíduos e privilegiar aquele filho que lhe é fiel. Então, é uma ideia bastante limitada da divindade. Então, é uma confiança? É, mas não é uma confiança ingênua. Esse conceito e esse tema é tão importante que Allan Kardec vai dedicar uma das leis morais que regem o universo para examinar esse conceito. E ele, Kardec, vai nos mostrar que a fé é um conceito muito mais profundo do que a nossa mente pode imaginar. Porque na lei de adoração, terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec examina o sentimento de adoração a Deus, portanto, essa relação do indivíduo com o sagrado, que tem a ver com fé. E ele vai estabelecer que a adoração acompanha o processo evolutivo do espírito. A depender do nível evolutivo, intelecto, moralmente falando, do espírito, o espírito se conecta de uma maneira mais madura ou mais imatura com a divindade. À medida que o espírito se torna mais espiritual ou mais sutil ele compreende os processos espirituais do universo. Quanto mais ele é materializado, mais material ele encara a divindade. Mais ele compreende de maneira material a divindade, porque são as suas referências. São seus elementos que ele tem para projetar na divindade. À medida que o espírito evolui e se aproxima do Criador, melhor ele compreende o Criador e melhor ele retrata o Criador e também reflete o Criador para com as criaturas. Talvez foi por essa razão que Jesus dizia que ele e o Pai estavam unificados, né? Que traduziram, eu e o Pai somos um. Um no sentido de que não que ele era o Pai, mas que ele estava unificado com Deus, que ele estava perfeitamente identificado com a divindade, né? Então, o sentimento de adoração, segundo o próprio Allan Kardec no Livro dos Espíritos, evolui com a evolução do próprio espírito. E evolui de tal forma que vai se tornando mais aperfeiçoado, mais espiritual. O que levou o Espírito Emmanuel, na obra Roteiro, a estabelecer que a fé nasceu no berço rústico do temor. No berço rústico do temor, ou seja, do medo. O medo, na criatura arcaica, no ser primitivo, fazia com que ela, essa emoção primária, essa emoção mais instintiva, fazia com que essa criatura encarasse de maneira mágica e de uma maneira até sagrada as coisas que o ameaçavam e começou a estabelecer relações com o divino a partir desse medo. A princípio, para se proteger, então oferecia determinadas gratificações à divindade, oferecia holocaustos, oferecia sacrifícios, o sentimento de sacrifício, né? Para agradar a divindade, a fim de que ele pudesse ter a sua vida preservada. Então, no berço rústico do medo, surgia o sentimento de fé. E aí a gente entra no enfoque de Humberto de Campos, quando ele destaca a fala dos discípulos. Cada discípulo se volta para Jesus e verbaliza o que cada um entende sobre fé. Cada um diz no seu enfoque o que ele considera fé. E olha que a fé era, repitamos, um conceito muito importante, talvez o mais importante da cultura hebraica. A ideia de fé, que tem a ver com toda aquela história daquele povo que confiava em Yahvé, que esperava os seus profetas e que mais tarde esses profetas, anunciando o Messias, esperavam o Messias. Humberto de Campos vai trazer a fala de cada discípulo, que reflete um pouco a cultura hebraica na época e também o nível de maturidade que cada discípulo já possuía a partir do contato que eles possuíam com Jesus até então. Aquilo que eles aprenderam do mestre, eles verbalizaram. Então cada um trouxe um enfoque específico da fé, que tinha fundo de verdade, mas também todos eles apresentavam enfoques imperfeitos, conceitos limitados, que não eram o conceito total
a respeito da fé e que Jesus mais tarde vai elucidar. Então a gente vê, por exemplo, Levi, Mateus, dizendo assim: tenho a convicção de que somente o homem culto pode conhecer toda a extensão dos seus benefícios, dos benefícios da fé. Aí Tiago Menor, que era irmão de Levi, Mateus, né? Irmão de Mateus, portanto, de Levi, Tiago Menor vai dizer: acredito que basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. Então vejamos, um acreditava, era culto, Mateus, era intelectual, tinha acesso à cultura formal e às questões aí da lei, né, dos grandes intelectuais da época, acreditava que a cultura fazia o indivíduo se agigantar para compreender a vida humana e também a vida divina, a existência humana, e por isso esse indivíduo com maior compreensão e maior discernimento poderia compreender a fé num sentido também mais aprofundado, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais bem elaborada, para conseguir vivenciar essa fé. E aí o seu irmão, Tiago Menor, vai dizer não é a cultura, é a vontade do indivíduo. Se o indivíduo basta ter a vontade, basta desejar firmemente a confiança em Deus, a fé vai estar viva nele. Será? Veja que um está certo em parte e o outro está certo também em parte. É óbvio que a confiança é importante, mas será apenas a própria vontade? Apenas a vontade do indivíduo, a ação do indivíduo, o trabalho que ele faz no mundo, as coisas que ele realiza no mundo, somente isso? Para, de alguma forma, brotar a fé dentro dele? Quantos indivíduos que têm confiança em si próprio, mas não têm uma fé, no sentido profundo da palavra? Tem autoconfiança. E às vezes a autoconfiança excessiva resvala numa presunção e numa arrogância. E a fé não é arrogância e presunção. Óbvio que a confiança é importante, não é suficiente. E aí um dos filhos de Zebedeu, que o próprio Humberto de Campos não menciona, se é João o evangelista ou Tiago maior, volta-se para Jesus e diz: mas a fé é somente para aqueles que desejam? Olha a colocação. Então, somente aqueles que desejam, a colocação de Tiago Menor, né? A fé é apenas para aqueles que desejam a fé, e aqueles que não desejam não têm fé e não podem alcançar nunca a fé. Então é uma questão interessante. E aí, Humberto de Campos centraliza o diálogo e a fala de Tomé, que mais tarde vai fazer parte do eixo central do capítulo. A essência do capítulo é essa fala de Tomé, o diálogo que Tomé estabelece com Jesus, a sua compreensão a respeito de fé e, mais tarde, o resultado disso tudo numa exemplificação de Jesus, quando Tomé diz que o homem ignorante está privado da fé. E quando Tomé fala isso, ele se refere não apenas ao intelectual, conforme Levi falava, mas sobretudo àquele que é ignorante das tradições religiosas. O que é que Tomé está querendo dizer? Que os doutores da lei, os sacerdotes do templo, as pessoas esclarecidas a respeito da fé, da religião, aqueles que têm acesso à tradição espiritual, aos livros sagrados, esses tem possibilidade maior de compreender a fé e compreender Deus. E o homem ignorante está privado disso. E fala de uma maneira bem contundente, de uma maneira bastante enfática diante de Jesus, essas colocações. Jesus observa que cada um fala em serenidade. Diz Humberto de Campos que ele ouve cada um em profunda serenidade. E depois que os discípulos se calam, parecendo esperar a resposta do mestre, Jesus então começa a falar. E começa a elucidar o que é que representa a fé no seu sentido mais profundo. Então ele começa dizendo que a fé é uma combinação entre trabalho e confiança. Que a fé não é apenas a vontade do indivíduo colocada em ação, e também não é apenas uma confiança ingênua. Ele vai dizer que a fé é para aqueles que confiam e que trabalham. E que trabalham e que confiam. Essa é a primeira questão que Jesus coloca, que Allan Kardec vai colocar mais tarde quando examina a fé, quando vai dizer que o homem que tem fé, ele não tem uma confiança excessiva em si mesmo, porque senão seria presunçoso, e o homem que tem fé não é presunçoso porque se submete a algo maior, se submete à providência, a Deus. Quem se submete não pode ser presunçoso, mas ao mesmo tempo, porque ele tem fé, ele também confia nas próprias capacidades. Então, ele confia nas próprias capacidades, fé em si mesmo, mas a fé legítima é quando ele tem fé em si mesmo, mas acima da fé em si mesmo ele tem fé em algo maior.
Ele tem confiança que ele é assistido. Essa é a colocação que Allan Kardec faz no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, de O Evangelho segundo o Espiritismo. E mais adiante, Jesus vai dizer, a fé também é estar pronto para Deus. Esse é um dos conceitos mais belos do capítulo. E mais adiante, Jesus vai dizer, a fé não depende de nenhum sucesso material exterior, na enfermidade ou na saúde, na dificuldade ou na abundância, no conflito e angústia ou na paz e na alegria, a fé permanece a mesma. O apóstolo Paulo diria mais tarde, eu sou o mesmo na glória e na derrota. E Jesus vai concluir dizendo, a fé se coroa na fidelidade aos desígnios divinos, às determinações divinas. O que é que aconteceu? Pela lógica, os discípulos, se não me engano foi o próprio Levi, os discípulos se voltaram e dizer, mas o problema está aí, mestre. Como é que a gente pode entender os desígnios divinos? Jesus sorriu e é aí, nessa fala, que Jesus coroa todo o seu ensinamento naquilo que é de mais essencial, possivelmente é o que é de mais essencial a respeito da fé. Quando ele vai responder de uma maneira bastante pausada e processual de que as determinações divinas, os desígnios divinos, primeiro a gente vai conhecer isso através da lei e dos profetas. Diríamos em linguagem atual, através das orientações espirituais que nós temos, seja em qualquer que seja a doutrina religiosa, católica, protestante e assim por diante, cristão, não cristão. No caso, nós espíritas, as orientações que nós temos espirituais do mundo espiritual. Então, ou seja, as informações do sagrado, cujos missionários de vez em quando reencarnam para nos oferecer essas lições, esses ensinamentos da parte de Deus. Por isso que Jesus fala, primeiro, a lei e os profetas. Segundo, o respeito e a obediência a tudo aquilo que conduz a criatura ao bem. Ou seja, tudo aquilo que leva ao bem também é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E por fim, que eu considero o mais precioso, quando ele vai dizer assim, e eu peço licença para ler, ele vai dizer assim, ela se manifesta a cada instante, misturando alegrias e amarguras, concedendo doçura ou retirando-a, para que o espírito possa colher experiências sempre proveitosas. Ele coroa falando isso, ou seja, a cada instante a gente pode perceber a vontade de Deus, nas pequenas amarguras e nas pequenas alegrias. Porque cada amargura e cada alegria que coloca doçura em nossa vida ou retira, são materiais pedagógicos para que a gente possa colher experiências daquelas situações a fim de crescer e evoluir. Cada experiência dessa nos impulsiona para um estado melhor e maior de maturidade. Porque nós achamos que alcançar um estado de espírito nobre é de um momento para o outro, numa atitude heróica, numa atitude de sacrifício extremo. Não, não é. O sacrifício extremo da cruz que Jesus quis nos demonstrar é o coroamento de todo um testemunho, mas que é conquistado paulatinamente nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, na abnegação, no devotamento, porque as virtudes são construídas pelo hábito, pela recorrência do amor que a gente pratica. Os espíritos nobres alcançaram as grandes alturas depois de insistirem muito na disciplina dos seus propósitos, na insistência do bem que praticaram, até alcançar a sublimação e a transcendência. Não alcançaram de um momento para o outro. Então, esse é um elemento importante. E aí, o sacrifício, o martírio, é o coroamento disso tudo que eles semearam, que eles desenvolveram. Então, isso é importante a gente perceber. Tomé se cala diante daquela observação do mestre, fica profundamente contrafeito. Humberto de Campos diz que Tomé fica também contrafeito, fica também contrariado. O assunto modifica. Humberto de Campos vai dizer, vamos acompanhar alguns dias depois Jesus no holocausto, nos momentos finais, e Humberto de Campos vai dizer, Tomé se vestiu de roupas estranhas e diferentes, saiu disfarçado, misturando-se com a multidão, e foi na direção do mestre e acompanhou todos os lances do seu martírio. Acabrunhado, triste, profundamente em conflito, com a sua mente, porque Tomé
era uma mente muito racional, muito intelectual. Ele privilegiava a coisa do intelecto. Ele ignorava de que há expressões do ser que o intelecto não dá conta. O intelecto nos ajuda muito e o espírito evolui também pelo lado intelectual. Mas o intelecto não é suficiente para dar conta de toda a evolução do espírito. E é isso que Tomé não conseguia compreender naquele momento. Então, com as suas interrogações, com os seus questionamentos, passava pela cabeça uma revolta, uma indignação, uma não aceitação com tudo aquilo, e ele acompanhou todos os momentos do Calvário do Senhor, daquelas horas sombrias da cruz, como diz Humberto de Campos nesse capítulo. E se perguntava, Humberto de Campos descreve psicologicamente os questionamentos e reflexões de Tomé. Tomé se questionava intimamente onde é que estava Deus naquele momento, porque o seu filho especial, o seu filho mais nobre, estava recebendo uma cruz de presente, rosas nos pulsos de sangue que abriam e borboletavam, dando mostras das chagas vivas, a testa suarenta e suja misturando-se com sangue que empapava-lhe o próprio rosto e tombava sobre os próprios olhos, fazendo-lhe inclusive não enxergar, todo aquele martírio que o acompanhava, o pulmão estraçalhado pelo peso do corpo sobre ele, quando foi pregado na cruz, acabrunhado e angustiado, Tomé se perguntava sobre tudo isso. Perguntava a si mesmo, onde é que estava Deus? Ele aprendeu na cultura hebraica, e mais tarde com Jesus, que o poder de Deus se cobre por todo mundo. E onde é que estava o poder dele nessa hora que não se manifestava? Onde estava essa providência toda providente, que nesse momento não se manifestava, não se colocava, não agia em função do bem para salvaguardar a vida do seu filho mais excelente? E aí as suas interrogações vão mais além. Ele começa a perguntar, valeu a pena tudo aquilo que Jesus fez? Valeu a pena os seus ensinamentos? Valeu a pena ele fazer tanto bem? Quantos de nós não perguntamos isso de vez em quando em nossas vidas? Vale a pena a gente continuar fazendo bem? Vale a pena a gente cultivar o ideal nobre? Então, Tomé se perguntava, valeu a pena fazer tudo bem? Passava pela sua memória, pela sua cabeça, tudo aquilo que o mestre havia feito, as grandes lições que ele havia dado, os benefícios que ele havia espalhado, as lágrimas que ele havia enxugado. Ele perguntava a respeito de tudo isso. E, no entanto, apesar disso, Tomé não possuía respostas dentro do seu intelecto. Ele não conseguia entender. Lembrava-se dos cegos, dos leprosos, dos aleijados, que alguns dias antes, ali mesmo em Jerusalém, foram beneficiados por eles. Onde estavam todos aqueles? Onde estavam aquelas criaturas que foram beneficiadas, que tiveram suas dores solucionadas, as suas lágrimas enxugadas? Onde estavam todos aqueles que foram beneficiados e que ovacionaram Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém? Onde estavam eles? Tomé se perguntava em relação a tudo isso. Foi quando então ele olha para Jesus e vê Jesus no poste do martírio, ali em holocausto final, numa profunda serenidade. Humberto de Campos vai dizer que entre lanças de soldados, gritaria da multidão, cusparada de alguns, xingamento de outros, humilhação de toda sorte, Jesus parecia inalcançável na sua serenidade, na sua tranquilidade absoluta. E foi essa serenidade que capturou a atenção do apóstolo. Naquele momento ele ficou magnetizado e começou a refletir a respeito da serenidade de Jesus. Foi quando então, segundo ainda Humberto de Campos, Jesus olha para ele, aquele olhar inesquecível, olha para as duas chagas nas mãos, e Humberto de Campos vai dizer como a mostrar a Tomé o sinal do seu sacrifício, como se aquilo fosse o símbolo do seu sacrifício. É nesse momento que há uma revolução íntima, uma revolução interior profunda em Tomé. Há uma espécie de metanoia, para me utilizar uma expressão mística, né? Há uma espécie de metanoia e Tomé começa a entender o verdadeiro sentido da fé, o verdadeiro significado da fé. E ele começa
a recordar de todos os diálogos, inclusive o diálogo que ele teve com Jesus ali em Cafarnaum, quando Jesus falava sobre a fé, Jesus discursava a respeito da fé. E nesse momento, então, Humberto de Campos narra a reflexão de Tomé. Tomé começa a entender que fé é fidelidade. E se fé é fidelidade, agora ele entendia, Jesus estava sendo fiel. Fiel a Deus, aos pequenos acontecimentos do mundo. Se fé é fidelidade, quem foi mais fiel a Deus senão Jesus? Jesus era o mais fiel de todos. E é isso que ele queria demonstrar, que fé é fidelidade, que fé é entrega. Fé é crença em parte, em uma parte limitada, parcialmente. Fé é confiança? Sim, é confiança. Fé é desejo, é vontade própria? É. Fé é trabalho? É. Mas fé também é, coroando tudo isso, uma entrega. No momento que a gente se entrega a algo maior. No momento que a gente sabe que há acontecimentos que não dependem de nós, que nós não estamos no controle. Aí é nesse momento que acontece uma coisa curiosa. Tomé ali ouvindo, ou melhor, assistindo Jesus. Tomé ali vendo Jesus, vendo o holocausto de Jesus, quando observa o famoso diálogo de Jesus com o ladrão, o chamado bom ladrão, ou Dimas, né? Quando o indivíduo volta-se para Jesus e diz: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha, o conforta com o olhar. Era alguém que estava se entregando, olha a fé, alguém que estava se entregando ali naquele momento diante da presença de Jesus. E aí Humberto de Campos descreve que Jesus fala a Tomé, mas descreve de uma forma que dá a entender que Jesus falou espiritualmente a Tomé, que o Tomé ouviu com os olhos espirituais. Possivelmente deve ter sido um fenômeno espiritual, um fenômeno parecido com a telepatia, né? Uma telepatia, uma visão psíquica, ou melhor, uma audição psíquica, né? Que Tomé ouviu na acústica da alma, porque ele ouve o seguinte: vê, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro confiança leal no peito de um ladrão. Tomé começa a refletir sobre a cultura, sobre a sabedoria, que a cultura e a sabedoria são importantes, mas não são suficientes. Lembra de quando dialogava com o Senhor e que quando ele colocou que o povo ignorante está privado da fé, que a cultura consegue aproximar o indivíduo da fé e da compreensão de Deus, e que Jesus havia lhe respondido de uma maneira enigmática, dizendo assim: sim, Tomé, pode até ser que a cultura ajude a criatura a chegar a Deus e a compreender a fé, compreender a Deus. Mas eu vos digo em verdade que os homens que compreendem melhor a Deus e que chegam melhor a Deus através da fé são aqueles que sofrem no mundo, são aqueles desassistidos no mundo. Ou seja, Jesus não entrou no mérito nem da cultura, nem da ignorância. Não é nem a cultura, nem a ignorância que são os principais elementos para chegar. Não são esses elementos que são mais importantes, mas era o sentimento. Era como se Jesus quisesse dizer que o sentimento e a alma daquele que sofre se abre muito mais para a divindade, se abre muito mais para a compreensão do sagrado. A alma daquele que sofre no mundo procura soluções, procura sentimentos, procura conforto, procura experiências acima do raciocínio convencional. Que quando a gente sofre, a nossa prece alcança uma expressão ainda maior. Chega às portas do céu de uma maneira muito mais intensa do que quando a gente não sofre, quando o nosso fervor diminui, quando a nossa alegria não é uma apologia do sofrimento, não é isso, mas é o verdadeiro significado do sofrimento. Foi quando então ele ficou ali. Quase não percebeu que o corpo de Jesus foi retirado, porque ele ficou horas meditando. O corpo de Jesus foi retirado, foi mais tarde sepultado, houve toda a movimentação e ele ficou horas pensando, refletindo. E depois de algum tempo, ele começou a chorar. Entrou em pranto. Lembrou-se das experiências no Tiberíades. Lembrou dos grandes lances dele com Jesus na época de Cafarnaum, quando estava próximo ao Mestre. Lembrou de tudo isso e agora ele começava a compreender o verdadeiro sentido da fé. E nesse momento de choro convulsivo, ele abre os olhos, ainda emocionado, e vê Jesus, uma visão psíquica, Jesus diante dos seus olhos, que olha para ele, sorri, passa a mão sobre sua fronte, passa a mão sobre sua testa e diz
A mesma frase de algumas horas antes. Vê, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro confiança leal no peito de um ladrão.